Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Hora da Reconciliação. O nosso programa é ao vivo, nesta quinta-feira, e você pode ligar para nós, são exatamente 22 horas mais 10 minutinhos. Hoje, dia 4 de abril de 2013. Você pode participar pelo telefone 33427096, 33427096. Você pode participar também do nosso programa pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Você ainda pode curtir, compartilhar, comentar a nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparicio. E você também pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparicio. Eu sou o pastor Luiz, espero que o programa de hoje possa trazer muita orientação para a tua vida, muita edificação e, acima de tudo, ajudar você a lidar com um dos temas que certamente é bastante complicado de se lidar para pais, para professores, para parentes de forma geral, mas principalmente para aquele que está enfrentando a fase da adolescência. O tema de hoje do programa é Socorro, adolescência à vista. Eu quero convidar você então para lermos juntos primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Muito bem, esse texto do apóstolo João, ressaltando a questão da juventude, a questão da força, a questão do ânimo, a questão da disposição, a questão de uma das fases da vida em que mais mostramos energia, porém uma das fases mais difíceis da vida para se lidar com os extremos, com o perigo dos extremos. Vamos então falar um pouquinho sobre adolescência. O que é a adolescência? A adolescência tem sua origem no latim da palavra adolescere, e que significa crescer. Então, observem só, quando pensamos em adolescência, vamos logo buscar a referência do crescimento. Segundo lugar, podemos ainda pontuar que a adolescência é um estágio distinto da vida, cuja marca, cuja característica é a transformação. Vamos juntar então época de crescimento e também época de mudança, de transformação. São marcas registradas da adolescência. A adolescência, por conta disso, é acompanhada de uma crise de valores, porque todo ser está em direção da maturidade, está em direção ao crescimento. É uma fase da vida, a adolescência, que traz muitas apreensões para pais, professores, e os adultos, de maneira geral, têm bastante dificuldades em lidar com esta fase em seus filhos ou até em seus alunos, pois as mudanças que ocorrem com os adolescentes são muito bruscas e desencadeiam dificuldades de adaptação para todos. Um dos maiores problemas que o adolescente viverá nesta fase da vida
é o da crise de identidade. Em sua tentativa de se encontrar consigo mesmo e de definir seu espaço no mundo, essa busca acaba sendo acompanhada de muitas dores, podemos dizer assim, pois produz algumas situações bastante difíceis de se administrar. Podemos citar a inquietação, podemos citar nessa fase dolorosa da adolescência, uma fase de muitas dúvidas, de crises morais, de crises espirituais, de rejeições de aparência física, de uma fase onde se observa muita rebeldia, também uma fase caracterizada por apatia e até por busca de solidão, busca de estar sozinho e também de tristeza profunda. Eu não vou falar sobre esse assunto, mas é um dos estágios da vida em que muito se identifica a própria depressão por conta até dessa necessidade de isolamento, essa necessidade ou essa tristeza profunda também, na adolescência. Por tudo isso, o tema de hoje, socorro, adolescência à vista, é um tema bastante interessante para você então juntar as pessoas aí na sua casa, você ligar para um amigo, ligar para alguém, ligar para uma mãe, ligar para um pai, ligar para o líder de jovem, de adolescente da sua igreja e dizer que o pastor Luiz está falando sobre este assunto no programa de hoje, tá bem? Eu convido você para ficar conosco até o final do programa. Certamente esse assunto vai trazer edificação, vai trazer muita informação e vai ajudar você a lidar melhor com o adolescente da sua casa ou até o adolescente lá da sua sala de aula, lá da escola, tá bem? Você liga para nós no 33427096, manda sua pergunta, sugere um tema para o programa, faz seu pedido de oração, manda um alô para nós. Nós vamos ao apoio cultural e voltamos já já. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão, assim, objeto de mistura. Então, quero convidar você. Você pode estar aqui conosco, ou na segunda-feira, ou na sexta, assistir uma aula gratuita e poder, então, participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida. Eu espero a tua visita. Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários. Às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790.
Igreja, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, são exatamente 22 horas mais 20 minutos, e você pode ligar para nós no 3342-7096. Socorro, adolescência à vista. Esse é o tema do programa de hoje, e eu quero incentivar você mais uma vez a ligar para o líder de adolescente lá da tua igreja, o líder de jovem, ligar para os professores, ligar para um amigo, para um colega, tá bom? E vamos todos juntos aí meditarmos um pouco, acompanhando o programa de hoje, que está imperdível, tá bem? O nosso telefone, 3342-7096. Nós vamos adorar a Deus com a banda Hebron, voltamos em seguida. Santos, assentado num trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas o Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Eu sei que não rejeitas, um puro coração, contrito, quebrantado, e o nome dele é nome santo, nome lindo, maravilhoso Deus, aleluia, a Ele toda honra, a Ele toda glória, aleluia, santo, seja bem-vindo Deus, o meu coração é o teu lugar, tu que habitas o Santo dos Santos, sei que não rejeitas, um puro coração, contrito, quebrantado, e o nome dele é Jesus, nome lindo, maravilhoso Deus, o nosso amado
Socorro, adolescência à vista. Esse é o tema do programa de hoje. No primeiro bloco, nós falamos que a adolescência é uma fase ligada ao crescimento. Falamos ainda que este crescimento ele está envolvido com muitas mudanças, muitas transformações. Por conta dessas transformações e por conta desse crescimento, identificamos muitas crises nesse tempo de adolescência. Falamos ainda que a crise que mais se destaca na adolescência é a própria crise da identidade, onde a criança, o adolescente questiona de verdade quem é ele, e por conta de toda essa inquietação, por conta de toda essa transformação, a adolescência é acompanhada de muitas reações, como de inquietação, dúvidas, crises morais, espirituais, também rejeições físicas, rebeldia e apatia. Uma das perguntas que muito me fazem é: quando que começa a adolescência? Eu posso dizer que uma criança de 11 anos, de 10 anos, de 12 anos já é adolescente? A primeira coisa que nós temos que nos posicionar é a seguinte: idade cronológica ou psicológica? Esta é a primeira pergunta em que nós temos a disposição de fazer para até ajudar as pessoas a compreender melhor o assunto. A adolescência não tem sua marca na idade cronológica. Como é um tempo que passa com muita rapidez, hoje em dia, nós temos até alguns especialistas, até algumas linhas defendendo ou definindo a própria idade da pré-adolescência, com o objetivo de valorizar, identificar e até tratar as questões de transformações e crises já a partir da chamada pré-adolescência. Os estímulos da liberdade, os estímulos da TV, os estímulos da internet acabam acelerando este momento em que se inicia a fase da adolescência. Quanto mais eu tenho a criança exposta a vivenciar, a exercitar a sua liberdade, quanto mais ela estiver exposta à televisão, sem muita censura do que ela assiste, ficando cada vez mais ao seu alcance, situações envolvendo sexo, envolvendo namoro, envolvendo questões da vida adulta, mas ela se antecipa neste momento dela de invadir a adolescência. Eu não tenho dúvida em afirmar que por conta da própria liberdade que temos hoje, excessiva, também a questão da TV, os estímulos da televisão e mais, o próprio estímulo da internet, porque a TV se vê, já a visão é uma das formas da gente captar as coisas nesta fase de criança para adulto, já é muito forte, mas a internet, onde se interage, ela consegue realmente despertar essa velocidade de buscar uma identidade nova, buscar um certo crescimento precipitado na criança, aumenta demais. Eu não tenho dúvida que cada dia mais que passa, por conta de tudo isso, nós estamos roubando a fase da inocência das crianças e cada vez mais cedo as crianças mergulham no mundo adulto sem saber lidar muito, sem saber entender bem essas questões, mas cada vez elas vão tendo muito mais consciência dessas coisas em razão de todos esses estímulos. É em razão disso também que a adolescência se tornou mais longa. Ela é um tempo que
vez está mais longa. Quer dizer, no original, a intenção é que essa fase passasse rápido. Que fosse, vamos lá, 2, 3 anos até o ápice da adolescência. Mas hoje em dia, por conta desses estímulos, e a criança cada vez mais mergulhando mais cedo, até a ponto de os especialistas definir a pré-adolescência como uma fase específica para ser tratada, é porque nós estamos antecipando esse crescimento das crianças e, por conta disso, acabamos prolongando, esticando esse tempo, mas das evidências de todo esse cenário de transformação e o que ele produz de necessidades de administração, de gestão, de cuidado, de educação, de tratamento, por conta de todos esses efeitos da adolescência. Eu conheço alguns pais que falam para mim assim: pastor, mas quando que isso vai acabar? Por quê? Temos visto pessoas ainda já com 19, com 20, até com 21 anos, 22, 23, com comportamentos infantis e de reações de rebeldia muito semelhante ao da adolescência. Mas ela já não deveria estar na fase adulta? Observem só, à medida em que eu pulo fases, entendeu? A gente na psicologia define primeira infância, segunda infância, terceira infância, pré-adolescência, adolescência, como fases distintas da vida e do crescimento da criança, do desenvolvimento da criança. Quando eu pulo alguma fase, principalmente a fase da terceira infância, precipitando o início da adolescência por aquilo que a criança começa a viver, já pensar em namorado, já querer falar sobre sexo, já perceber determinadas mudanças até mais cedo no corpo, tanto da menina principalmente e do menino. O que tem acontecido? Quando a gente pula a fase, quando nós temos mais dificuldades de lá na frente encarar a fase da responsabilidade, a fase da maturidade, a fase do adulto. Quanto menos criança eu for na minha infância, e o seu filho for, e a criança for, quanto menos criança ela for, mais ela vai esticar a sua fase de entrar realmente na maturidade e no tempo adulto, porque ela, de alguma forma, como pulou algumas fases iniciais, ela resiste esse tipo de cobrança, esse tipo de realidade da vida adulta. E por isso que nós temos, por vezes, tanto mais cedo, a adolescência começando por causa desses estímulos, como também a adolescência se postergando mais tempo, porque aquele que não viveu a fase da infância que deveria viver, ele resiste à vida da responsabilidade, à vida de adulto, e de alguma forma ele se torna um adulto criança, como vemos muitas das vezes. Não há crescimento que seja acompanhado por crises. Eu repito, não há crescimento que não seja acompanhado por crises. Todas as vezes que você estiver disposto a crescer, a se desenvolver, ok? Você terá que enfrentar crises. Porque a crise, ela é uma evidência clara daquele que está buscando progresso, daquele que está buscando crescimento. É óbvio que se eu tenho filhos em fase de crescimento em minha casa, ou se eu estou lidando com pré-adolescentes, adolescentes, é óbvio que eu me envolverei e terei a minha vida e a minha gestão como pai ou como professor cercada por pessoas que estão em crises. Logo, eu terei como pai e como professor ter que ser um administrador de crises. Olha só, pegando só um espaço bem rapidinho, assim, no meio profissional é assim. Porque muitas das vezes o patrão
fica aborrecido com alguns funcionários. Qual funcionário que muitas das vezes dá trabalho para o patrão? É aquele que quer crescer, aquele que quer melhoria, aquele que quer desenvolvimento. É lógico que ele vai criar uma crise. Não há como você viver crescimento sem gerar crises. E nós precisamos entender que essa crise é uma crise boa de ser administrada quando nós temos um alvo, um objetivo bem definido a respeito do próprio crescimento, a respeito do próprio desenvolvimento. Mas vamos falar de crise. Crise vem do grego e quer dizer separar, distinguir, dividir. Crise, na linguagem mais técnica, ela é o ponto de transição, de separação, divisão, de decisão, de mudança de direção. Na adolescência, esta crise é uma espécie de corte do cordão umbilical psicológico, uma espécie de separação de valores em busca da própria individualidade. Observem, quando o bebê nasce, se corta o cordão umbilical físico, porque é ele que liga ali o bebê diretamente à mãe. Mas, na adolescência, todo aquele cuidado ainda, aquele andar segurando a mão da criança, vai se romper. E o adolescente que, de alguma forma, até então, como criança, imitava muitos pais, tinha, vamos dizer assim, uma vida muito agregada sob o ponto de vista de comportamento, sob o ponto de vista psicológico aos pais, ou aos seus tutores, ou aos seus líderes, neste momento, então, ele quer quebrar. E ele vai em direção de buscar a sua própria individualidade, a sua própria identidade. Ele, nesse momento, ele fala, quem sou eu? Eu sou eu mesmo ou eu sou meu pai, sou a minha mãe, sou o meu professor? Eu quero andar pela minha cabeça. E é exatamente aí que se começa e que se identifica a crise. Essas crises, elas podem ser de ordem moral. A crise moral. Ela também pode ser a crise religiosa. Ela pode também ser a crise social, a crise comportamental e a crise física. Essas 5 áreas podem ser atingidas diretamente. Vamos pontuar elas individualmente. A crise moral, ela mostra, identifica que o adolescente, ele sempre está com um julgamento severo. E uma das abordagens dele é sempre a hipocrisia. O adolescente, ele acaba sendo rebelde muitas das vezes porque ele confronta com um julgamento muito severo as questões da hipocrisia, do tipo, fala para eu fazer, mas fala que eu estou errado, mas faz exatamente errado, faz do mesmo jeito errado que está me condenando, esse tipo de coisa. E começa, então, de alguma forma, a confrontar os seus líderes, seja os pais, sejam os seus tutores, sejam os seus professores. Segundo lugar, a crise religiosa. A crise da religião, ela aborda questões daquilo que é a tradição dos pais, ok? E uma ideologia mais moderna. O adolescente, ele sempre tem uma versão nova. Por exemplo, no meio evangélico, você vai ver que na cabeça do adolescente, a versão de evangelho dele é nova. Não é bem a nossa, não é muito bem as questões até de raízes mais bíblicas. Por quê? Porque ele quer quebrar com aquela tradição. A crise que ele está vivendo leva ele a querer confrontar situações. E a religião é uma das coisas em que nós, na adolescência e na juventude, começamos a confrontar de forma mais severa também. A crise social. Descobre-se muito a falta de sinceridade no meio social. E o adolescente, então, ele sai em busca de novas relações. Uma das coisas que mais vemos na boca de meninos e meninas, mas principalmente das meninas,
é a tal busca da sinceridade. E quando essa sinceridade é quebrada, parece que quebra uma relação de fidelidade, quebra uma relação de companheirismo, o que faz nos adolescentes, muitas das vezes, sair em busca de novos grupos sociais, nova identidade social. É exatamente por conta disso. Quer dizer, aquela ideia do que brigou agora e depois está fazendo as pazes, já não acontece mais. A crise também comportamental. Nós vemos distúrbios muito frequentes, entre eles a rebeldia exagerada, a própria mentira como uma prática muito presente, essa agressividade, o devaneio e até a inatividade. Isso são marcas de comportamentos na adolescência, do perigo, de um extremo, do agressivo, até do compulsivo, ao outro extremo da inatividade, da busca do isolamento, de um processo assim meio que solitário. É o que nós vemos muito presente nesta fase da adolescência. Por fim ainda, a crise física, muitos complexos, vaidades, agressão visual. Isso são coisas próprias da adolescência. Não pensa que você pega um adolescente que desenvolveu um estilo de vida gótico e está todo de preto, que dentro dele, que aquela roupa, aquela maneira de vestir, não reflete um pouco a escuridão, e a agressão que ele quer, de alguma forma, transmitir. E neste caso, por ele não estar sabendo lidar com as diversas transformações do seu corpo, pelas diversas mudanças, as alterações hormonais que começam a ocorrer, ele começa a ter dificuldade de tudo. Então, ele olha no espelho, se vê feio, se vê gordo, se vê cheio de espinho, alguém passa por perto dele, vê ele exalando um cheirinho a mais do suor por conta das alterações hormonais. Ele olha as suas intimidades e vê alterações. Ora, não são só alterações físicas que ocorrem. Tem reações, tem alterações interiores, psicológicas, e que elas refletem no comportamento. Até de uma roupa, como eu já disse e repito, o próprio movimento gótico, o vestir preto, as meninas passarem sombras nos olhos extremamente escuras, pretas, a questão do piercing, a questão de alguns tipos de cabelo, inclusive, cor de cabelo, rosa, vermelho, abóbora, como nós temos visto, são reações não apenas de moda. Pode ser que você encontre no meio desse grupo alguém que está lidando bem com isso e está indo isso apenas pela onda, entendeu? Está tirando apenas uma onda com tudo isso. Mas muitas das vezes é uma espécie de reflexo de toda esta confusão e toda essa crise que está ocorrendo dentro do adolescente. Por isso, nós temos que ficar atentos. Por isso que nós devemos, dentro do possível, nos envolver de forma tal a ajudar este grupo de pessoas, principalmente quando se trata de pais, de tutores e principalmente de nós educadores, de nós professores. Socorro, adolescência à vista. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Eu quero aproveitar esse bloco, o finalzinho desse bloco, para dedicar este programa aos meus filhos, que nós que vivemos uma crise familiar tão séria há 9 anos atrás, 10 anos atrás, e Deus nos deu a graça de criarmos 3 filhos, passando ele por essas fases sérias, principalmente da adolescência, e ver nossos filhos bem encaminhados em termos de profissão, em termos de casamento, em termos de vocação, em termos de superar bem esta fase, mesmo nós que vivemos o trauma de vivermos
num lar onde existiu separação, divórcio, onde essas coisas se tornam até um pouco mais difíceis de se lidar. Então vai para você aí, Tiago, Lucas e Natália, eu ofereço este programa para vocês, agradecendo a Deus pela graça que nos deu para lidar com tudo isso e ver frutos tão bonitos lá em casa, ok? Você liga para nós no 3342-7096, vamos ao apoio cultural. O Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos, buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas. Organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Dá tempo de você ligar ainda para nós no 3342-7096. Socorro, adolescência à vista. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Como ajudar o adolescente? Primeiro, precisamos verbalizar-lhe apreço. E isso não significa aceitar os seus erros. Quando nós ouvimos uma palestra como essa, uma palavra como essa que você está ouvindo hoje, é óbvio que nós que amamos nossos filhos, nós, educadores que amamos o que fazemos, temos um referencial a mais de preocupação e do cuidado que nós temos que ter com os nossos adolescentes. Mostrar amor, mostrar carinho, mostrar apreço, mostrar preocupação, viver um pouco a palavra que nós citamos muito no mundo corporativo, que é sinergia, ou até empatia, se colocar no lugar do outro, viver a situação do outro, procurar entendê-lo. É óbvio, e isso não significa aceitar os seus erros, mas tudo que nós precisamos é mostrar carinho, conversarmos, estarmos dispostos até processar disciplina, sim, mas mostrar isso com cuidado. Eu chamo a atenção aqui de você, papai, que é cristão. Cuidado com a sua
reação exagerada, para que a sua atuação, a sua ação, a sua intervenção junto ao teu adolescente, ele não receba como agressão, mas que ele receba com instrução, com uma educação cuidadosa. Pense sobre isso, sobre a forma com que você está lidando com a situação. A situação é difícil? É. Mas nós precisamos aprender a reduzir um pouco a tempestade, e não acelerar que ela ocorra com mais força. Segundo, termos regras disciplinares bem definidas e explicadas. Isso é, estabelecer limites. Eu citei no nosso debate de família lá, um dos educadores que para mim é uma grande referência, ele não é cristão, não tem a nossa linha doutrinária, mas como educador tem sido um especialista capaz de falar coisas que a própria Bíblia sustenta. Entre elas estabelecer limite aos filhos. Esta ideia das disciplinas bem definidas e bem explicadas. Por que você está entrando em disciplina? Mostrar exatamente o que está acontecendo e estabelecer limites. E Samitiba é um desses educadores que muito tem falado sobre isso, sobre o estabelecer limites. Os nossos filhos precisam disso. Eles não conseguem estabelecer limites por causa da ausência da maturidade. E eles dependem de nós para isso. E eles podem chegar à beira do precipício se nós, antecipadamente a isso, não estabelecermos limites. Terceiro, manter uma comunicação clara e direta. A falta de comunicação anuncia o fracasso. Eu repito, a falta de comunicação anuncia o fracasso de casamentos, de parcerias no campo profissional, incluindo colaboradores, incluindo, é lógico, os próprios funcionários e profissionais, e principalmente na educação dos filhos. Se o adolescente busca isolamento, nós temos que, com algum cuidado, não invadir a sua caverna, mas, de alguma forma, mostrarmos a bandeira verde de que queremos conversar, de que queremos nos comunicar, de que queremos, de alguma forma, ajudar. Comunicação clara e direta não pode se ausentar deste meio. Quarto, oferecer-lhe um exemplo de vida cristã. A fé viva dos pais é o maior exemplo. Olha só, nossos filhos precisam reconhecer que nós não somos hipócritas. Por exemplo, uma boa oração para que seu filho ouça você fazer é a oração dizendo para Deus, em nome de Jesus, que você é pecador e que você precisa do perdão dos pecados. Observe só isso. Muitos de nós, pais cristãos, não oramos mais pedindo perdão dos pecados, como se nós não continuássemos sendo pecadores. A diferença de nós antes de Cristo e depois de Cristo é que antes de Cristo nós éramos pecadores impenitentes, mas agora nós somos pecadores penitentes. Nós reconhecemos as nossas falhas, nós pedimos perdão a Deus, nós reconhecemos que precisamos acertar os nossos passos. Por vezes, os filhos não conseguem aprender isso de nós. Por quê? Porque nós sempre somos a vossa santidade. Nós sempre somos pessoas perfeitas. E como nós poderemos ser bons exemplos de cristãos se não mostrarmos nas nossas orações e no próprio exercício da vida que nós também falhamos? Então, isso é um bom exemplo que nós podemos deixar para os nossos filhos. Ele pensará, se até meu pai erra, se ele até ora pedindo perdão dos pecados deles, ora, eu também erro. Eu também preciso pedir perdão dos meus pecados. Não é uma conclusão óbvia? Nós precisamos incentivar isso. Por fim, eu quero citar o exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus.
e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E eram o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Olha só como ajudar nossos filhos adolescentes, orando por eles. É isso que Jó fazia, sacrificar pelos seus filhos. Nós nunca podemos nos cansar disso, porque se trouxemos esses filhos ao mundo, precisamos, em todo o tempo, cuidar deles. E um dos cuidados que não pode faltar para um pai cristão e até para um professor cristão é orar pelos seus filhos. Isto é fundamental e é um dos maiores exemplos que a Bíblia nos dá a respeito de Jó. Quando os filhos crescem, ou quando eles estão na adolescência, acreditando que cresceram, só nos resta muitas vezes 2 coisas. Primeiro, acreditar, confiar na educação cristã que lhe demos, ainda no tempo da infância, quando eles nos ouviam. E segundo, acreditar na soberania absoluta de Deus. Observe só, quando os filhos crescem, ou pensam até que cresceram, como é o caso da adolescência, nós primeiro precisamos confiar na educação que demos lá na infância, quando eles nos ouviam e quando nós ainda poderíamos pegar eles pelas mãos e levar para a igreja, e levar para a escola dominical, e levar em todos os lugares junto conosco. Quando nós podíamos interferir no que eles viam, no que eles participavam. E segundo lugar, só nos resta muitas das vezes também confiar na soberania de Deus. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê graça, e nesse tempo de adolescência, que nós possamos gritar por socorro, principalmente a Deus, e pela sua palavra, que certamente nos dará graça, nos orientará e nos dará graça para que nós possamos cuidar daqueles que Deus nos deu. Amém? Graças a Deus, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a ligação da irmã Luciana, quero agradecer a ligação da irmã Lourdes, do irmão José do Carmo, da irmã Maria de Lourdes, do irmão Amauri. Quero agradecer ainda a ligação do Valmir, do Evandro, do Leandro, do Alexandre, do Fernando Campelo, do Jeremias, da Zilma, do Carlos Daniel, da Danúbia, da Rita de Cássia, da Débora Carvalho, da Simone Martins, do Valmir Oliveira, do Walter da Silva Reis. Quero mandar um abraço para o Walter, pastor Walter, e também para a sua esposa missionária Elza Moraria Reis. O Walter está lá na África, em missões, em Guiné-Bissau, está lá e tem nos mandado muita informação de lá. Deus abençoe tua vida, amado. Realmente uma experiência fantástica que o irmão está tendo. Manda um abraço para ti e para tua esposa. Eles vão assistir depois pela internet. Ainda Luísa Islampedicone, ainda Marco Adriana, também manda um abraço para nós. Pastor, está uma bênção, continue assim, enquanto muitos só pregam prosperidade, o Senhor ensina a palavra de Deus. Parabéns ao pastor. Muito obrigado, querido. Também o Zito Menezes, a irmã Terezinha deseja a paz do Senhor. A todos os irmãos pede oração por sua família. Também o Heraldo e a irmã Creuza. Tá bem? Irmã Luciana também manda a paz.
Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui. A irmã Maria de Lourdes agradece a Deus, ao pastor, a todos os irmãos, por tudo que foi realizado no final de semana. Ela está muito feliz. Graças a Deus, nós tivemos um retiro muito abençoado. Estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus nos deu ali. Irmão Amauri, irmã Ivânia, desejo a paz do Senhor aos irmãos. Um abraço para o pastor. Pede oração por sua família. Muito bem, vamos orar, agradecidos a Deus por mais este programa. Espero que o socorro tenha chegado nessa ministração de hoje. Socorro, adolescência à vista. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Como é bom, Senhor, sabermos que desfrutamos desse teu amor e às vezes somos até filhos adolescentes espirituais a vida toda, rebeldes, às vezes grosseiros, mas tu tem nos sustentado, tu tem nos guiado e tu tem nos chamado a um convite para a maturidade, para o crescimento. Da mesma forma nós te pedimos, Senhor, a tua graça sobre os nossos filhos, aqueles que estão vivendo esta fase de transformação, uma fase tão perigosa, que se não for bem administrada, leva muitos à violência, à rebeldia, à criminalidade, ao perigo das drogas. Ó Senhor, e nós queremos nesta hora pedir a tua bênção. Protege os nossos lares, protege as nossas casas, guarda os nossos filhos, guarda os nossos adolescentes. Dá habilidade, capacidade na palavra para os pais, para os líderes, ó Deus, para os professores, para ajudar os filhos nesta fase tão difícil da vida, Senhor. Também eu te peço, abençoa os nossos filhos nesta fase, Senhor. Ajuda-os, orienta-os e que eles possam ter, Senhor, aleluia, a revelação da tua palavra, ó Deus, e que eles possam te seguir, não porque nós te seguimos, mas que seja efetivamente uma decisão comunicada por ti no coração deles e que os levem, Senhor, ao exercício de uma fé verdadeira, convicta e genuína. Senhor, nós oramos, meu Senhor, por esta emissora, oramos pelos que aqui presidem, oramos, meu Senhor, por todos aqueles que têm nos ajudado aqui, nossa equipe de trabalho. Oramos por aqueles que aqui são parceiros, por aqueles que aqui anunciam, por aqueles que aqui trabalham. Oramos por toda a tua igreja na face da terra. Oramos pela Igreja da Reconciliação. Oramos por aqueles que ajudam a manter este programa no ar. Oramos pela nossa cidade, pelas nossas autoridades, pedindo a tua bênção e que a boa gestão deles, Senhor, ó Deus, possa ser vivenciada pelo mais simples cidadão da nossa terra e da nossa cidade. Oramos e te agradecemos por cada um que tem ligado, participado pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo telefone. Obrigado por todas essas ligações. Que a tua bênção esteja sobre a vida de todo o teu povo. É a nossa oração e é o nosso agradecimento em nome daquele que vive, reina para todo sempre e é a razão da nossa existência, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Ele disser que sim.